Meu noivo bloqueou meu número na manhã do nosso casamento e desapareceu com a minha irmã. Mas anos depois ele me desbloqueou. Ouviu todas as mensagens que eu tinha deixado naquele dia. E hoje me ligou. Eu acordei às 6 da manhã no dia do meu casamento com 47 chamadas perdidas do salão de festas. Meu vestido estava pendurado na porta do quarto. Renda branca, com botões de pérola nas costas. O vestido pelo qual eu tinha economizado durante 2 anos inteiros para conseguir pagar. Peguei o celular para mandar mensagem para Ethan. Bom dia. Era algo que eu fazia todos os dias havia quase 8 anos. Foi então que percebi que todas as mensagens estavam sendo enviadas em verde. Tentei ligar. A chamada foi direto para a caixa postal. Abri o Instagram. Bloqueada. Facebook. Bloqueada. Era como se eu tivesse sido apagada da vida dele de uma hora para outra. Liguei para a mãe dele. Ela disse que Ethan tinha saído de casa por volta das 5 da manhã para buscar alguma coisa. Mas depois disso ele não voltou a ligar. Tentei ligar para Chris, o padrinho dele. 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª ligação ele atendeu. Chris, onde está o Ethan? Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Então ele disse, eu sinto muito, Claire. Liga para a sua irmã. Minha irmã Megan era minha madrinha de casamento. Ela deveria chegar às 8 da manhã para me ajudar a me arrumar. Liguei para ela. 1 vez, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Todas as chamadas foram direto para a caixa postal. Às 10 da manhã, o salão ligou novamente. A voz da recepcionista parecia nervosa. Temos cerca de 200 convidados começando a chegar. O casamento vai acontecer ou não? Eu comecei a chorar. Alguns minutos depois, recebi uma mensagem de Chris. Ele foi embora com alguém. Meu coração disparou. Respondi imediatamente. Com quem? Os 3 pontinhos apareceram na tela. Sumiram. Voltaram. E foi naquele momento que eu soube a resposta antes mesmo de ler. Liguei para Daniel, o namorado da Megan. Onde ela está? Ele soltou uma risada amarga. Então disse algo que fez minhas mãos começarem a tremer. Eles estão planejando isso há meses. Daniel me contou tudo. Ele tinha descoberto mensagens entre eles às 2 da manhã algumas semanas antes. Megan apagava as conversas. Ethan estacionava 2 ruas depois do prédio dela. Eles se encontravam em um motel perto da Highway 9. Isso estava acontecendo havia 6 meses. Daniel disse que confrontou Megan na semana anterior. Ela confessou tudo. Disse que estava apaixonada por Ethan. Eu dirigi até o apartamento dela ainda de pijama. O porteiro disse que ela tinha se mudado no dia anterior. Caminhão de mudança e tudo. Fiquei sentada no carro por um longo tempo. Durante esse tempo, deixei 38 mensagens de voz no celular de Ethan. 38. Contei depois. Eu disse tudo o que sabia. Contei o que Daniel tinha descoberto. Contei que sabia do motel. Das mentiras. Dos meses escondidos. Em uma das mensagens eu disse algo que nem sei por que falei. Disse que ainda estava usando o vestido. Talvez porque quisesse que ele imaginasse. Eu parada ali, vestida para casar, enquanto ele já estava dirigindo para o norte com a minha irmã. Nenhuma mensagem foi entregue. Todas verdes. O casamento foi cancelado. Tivemos que avisar 200 convidados que não haveria cerimônia. Meus pais sugeriram fazer a recepção mesmo assim. Eu disse que não. Naquela noite fiquei sozinha. Abri o freezer. Dentro estavam algumas amostras de bolo que tínhamos guardado quando estávamos escolhendo o sabor do casamento. Comi uma delas sentada na cozinha, ainda usando o vestido. Os 4 anos seguintes foram um inferno. Terapia 2 vezes por semana. Apaguei todas as fotos. Bloqueei metade da minha família. Alguns deles defendiam Megan. Diziam que ela simplesmente tinha se apaixonado. Eventualmente eu me mudei para o outro lado do estado. Comecei uma vida nova. Novo apartamento. Novo trabalho. Novos amigos que não sabiam nada do meu passado. Com o tempo, as coisas começaram a melhorar. Ontem à noite escrevi 3 palavras no meu diário. Estou bem agora. Foi a primeira vez em 4 anos que consegui terminar um dia sem pensar neles. Apaguei a luz. Dormir foi fácil. Na manhã seguinte, acordei às 6h15 no meu apartamento em Austin, Texas. Peguei o celular para ver os e-mails do trabalho. E foi então que vi a notificação. Não era de e-mail. Era do aplicativo de mensagens. Uma notificação cinza. Daquelas que aparecem quando alguém que te bloqueou te desbloqueia. Tive que ler 2 vezes para entender. Você tem mensagens não entregues de Ethan. 38 mensagens de voz, todas marcadas como entregues. E lidas. Eu fiquei parada na cozinha segurando a xícara de café sem beber. O nome Ethan estava ali na tela. O homem que me bloqueou na manhã do nosso casamento. O homem que saiu dirigindo com a minha irmã
enquanto eu estava parada na minha casa usando um vestido de noiva. E agora, 4 anos depois, ele tinha ouvido todas as minhas mensagens, as 38. Mensagens que eu gravei quando tinha 27 anos, chorando, furiosa, desesperada, sem entender o que tinha acontecido. Coloquei a xícara sobre o balcão. Abri a conversa. Os áudios estavam alinhados, um embaixo do outro. Todos marcados como entregues. E lidos. Isso significava que ele não apenas tinha me desbloqueado. Ele tinha escutado tudo. Talvez um por um. Talvez todos seguidos. Talvez no meio da madrugada. Talvez sozinho. Ou talvez não. Fechei o celular. Virei ele de tela para baixo sobre o balcão. Servi o café. Sentei perto da janela do apartamento. A rua estava tranquila naquela hora da manhã. Uma mulher passeava com um cachorro pequeno. Um entregador de bicicleta parou no prédio da frente. O céu estava claro, daquele azul típico de outubro no Texas. Fiquei alguns minutos olhando lá para fora. Tentei perceber o que estava sentindo. Não era pânico, não era tristeza, não era nem raiva, era algo mais estranho. Era como encontrar um objeto antigo numa caixa esquecida. Algo que já foi importante um dia, mas que agora não fazia mais diferença. Terminei o café. Tomei banho. Me arrumei para o trabalho. Saí do apartamento às 8h45. Minha reunião das 11 horas era com uma nova cliente. Ela tinha 2 lojas de roupas em South Congress e queria começar a vender online. Falou durante 40 minutos sobre o negócio dela, sobre os erros que tinha cometido com uma agência anterior, sobre o que queria fazer diferente agora. Eu ouvi. Tomei notas. Mostrei alguns projetos parecidos que eu e Danielle tínhamos feito no último ano. Danielle era minha sócia. Nós tínhamos nos conhecido 2 anos antes em um curso de empreendedorismo. O que começou como um projeto pequeno acabou virando uma consultoria de marketing digital que agora sustentava nós duas, e mais 2 funcionários. No final da reunião, a cliente assinou o contrato. Quando ela saiu da sala, Danielle apareceu na porta. E então, ela assinou. Danielle sorriu. Eu sabia. Ela ficou apoiada no batente da porta olhando para mim. Você está com uma cara estranha. O que aconteceu? Eu hesitei. Nada importante. Como foi a ligação da tarde? Ela continuou olhando para mim por alguns segundos. Danielle me conhecia bem o suficiente para perceber quando algo estava diferente, mas também sabia quando não insistir. Ela apenas assentiu e saiu da sala. Passei a tarde trabalhando. Reuniões, e-mails, planilhas de campanha, clientes. Às 3 da tarde, entre uma ligação e outra, peguei o celular. Abri novamente a conversa. Os áudios ainda estavam lá. Eu pressionei play no primeiro. Minha própria voz saiu do alto-falante. Mais jovem. Mais nervosa. Ethan, eu não sei se você vai ouvir isso. Parei o áudio. Fiquei olhando para a tela. Respirei fundo. Dei play de novo. Daniel me contou tudo. 6 meses. Motel perto da Highway 9. Você estacionava 2 ruas depois. Pausei novamente. Ouvir aquilo era estranho. Era como escutar uma versão antiga de mim mesma. Uma versão que ainda acreditava que, se dissesse as palavras certas, alguma coisa poderia mudar. Continuei. Segundo áudio. Sua mãe disse que você saiu às 5 da manhã para buscar alguma coisa. Nunca imaginei que fosse a minha irmã. Terceiro áudio. Eu ainda estou usando o vestido. Silêncio. Não sei por que estou te contando isso, mas acho que você deveria saber. Parei o áudio antes do quarto começar. Não precisava ouvir mais. Já tinha ouvido tudo naquele dia, 4 anos atrás. Coloquei o celular sobre a mesa. O que senti naquele momento não foi raiva. Foi algo mais próximo de constrangimento. Não por causa dele. Por causa da pessoa que eu era naquele momento. A garota daqueles áudios ainda estava esperando alguma coisa dele. Ainda acreditava que talvez houvesse uma explicação. Eu não era mais aquela pessoa. Às 6 da tarde fechei o escritório. Passei no supermercado. Comprei algumas coisas para a semana. Quando cheguei no apartamento, comecei a guardar as compras na geladeira. Foi então que o celular tocou. Número desconhecido. Mas eu reconheci os primeiros números imediatamente. Era Ethan. Fiquei parada segurando uma caixa de leite enquanto o telefone tocava. 1 vez. 2, 3, 4, 5. Ele desligou. Coloquei o leite na geladeira. Fechei a porta. 2 minutos depois, o telefone tocou novamente. Deixei tocar. Não atendi. Não era que eu não quisesse saber o que ele tinha para dizer. Era que eu precisava decidir como eu queria ouvir aquilo. 4 anos atrás, eu tinha corrido atrás de respostas. Liguei para ele. Liguei para a mãe dele. Liguei para Chris várias vezes até ele atender.
Dirigi até o apartamento da minha irmã de pijama. Deixei 38 mensagens de voz. Aquilo tinha sido suficiente. Agora a situação era diferente. Eu não precisava responder imediatamente. Comi. Lavei a louça. Tomei banho. Troquei de roupa. Sentei na cama com meu diário. Às 8h15 da noite, o telefone tocou novamente. O mesmo número. Deixei tocar. Ele desligou. Peguei a caneta. Escrevi no diário. Hoje ele me desbloqueou. Ouvi os 38 áudios. Ligou 3 vezes. Fechei o diário. Apaguei a luz. Demorei um pouco mais para dormir naquela noite, mas não era o tipo de insônia que eu tinha nos primeiros anos. Não havia desespero. Apenas a mente tentando entender algo inesperado. Antes de dormir, pensei em uma única coisa. Ele tinha ouvido todas as mensagens. E depois disso, decidiu me ligar. No dia seguinte, eu não atendi. A decisão não foi difícil. Acordei, fiz café, revisei meus e-mails e fui trabalhar como qualquer outro dia. Durante a manhã, o telefone ficou quieto. Ao meio-dia, chegou uma mensagem. Era do mesmo número. Eu sei que você não tem motivo nenhum para me responder, mas eu realmente preciso falar com você. Por favor. Eu li uma vez. Fechei a tela. Continuei trabalhando. Às 2h da tarde, Danielle entrou na minha sala com 2 sanduíches embrulhados em papel. Ela colocou um na minha frente. Você está trabalhando há 6 horas sem parar. Eu estava em reunião. Você sempre está em reunião. Ela respondeu. Ela se sentou na cadeira na frente da minha mesa e me observou. Mas hoje você parece estar em outro lugar também. Eu peguei o sanduíche. Nada demais. Ela cruzou os braços. Ontem você também disse isso. E ontem também não era nada demais. Danielle continuou olhando para mim por alguns segundos. Ela sabia partes da minha história. Não todos os detalhes. Mas sabia o suficiente. Sabia que existia um casamento que nunca aconteceu. Sabia que existia um homem que desapareceu. Sabia que minha irmã estava envolvida. Eu peguei o celular e mostrei a mensagem. Ela leu. Depois me devolveu o telefone. O que você vai fazer? Ainda não sei. Quer saber o que eu acho? Não especialmente. Ela sorriu. Mesmo assim eu vou falar. Encostou na cadeira. Eu acho que você já sabe o que vai fazer. Você só está escolhendo o momento. Eu não respondi. Terminamos de comer em silêncio. Depois, ela recolheu os papéis e saiu da sala. Às 5h30 da tarde, quando a última reunião terminou, eu fiquei sozinha no escritório. Fechei o laptop. Olhei para o telefone por quase 1 minuto inteiro. Então peguei o celular. Respirei fundo. E liguei para Ethan. Ele atendeu no segundo toque, como se já estivesse esperando. Claire. A voz dele soava diferente, mais baixa, sem aquela confiança que ele sempre teve. Não me chama de Claire, eu disse. Ninguém me chama assim. Silêncio. Desculpa. Pausa curta. Eu não sabia se você ia ligar. Eu também não. Levantei da cadeira e caminhei até a janela do escritório. Você tem 10 minutos. Fala. Eu ouvi ele respirar do outro lado. Parecia estar tentando decidir por onde começar. Finalmente ele disse. Eu ouvi as mensagens. Todas. Eu sei. Silêncio. Não existe uma forma de explicar o que eu fiz. Ele continuou. Eu sei. Eu não estou ligando para tentar justificar. Não tem justificativa. Eu sei disso também. Ele parou por um momento. Eu ouvi sua voz naquelas mensagens, e eu precisei saber como você estava. Aquilo me irritou de um jeito estranho. Não foi raiva. Foi algo mais específico. A sensação de alguém chegar atrasado para algo que já acabou. Eu estou bem, eu disse. Tenho minha empresa. Tenho uma vida. Estou bem, eu vi. Você me procurou, sim. Nas redes sociais, vi sua empresa. Vi que você está em Austin. Quando você me desbloqueou? 3 semanas atrás. E você demorou 3 semanas para me ligar? Eu precisei ouvir todas as mensagens primeiro. Eu imaginei ele fazendo isso. Sentado em algum lugar, escutando cada uma das 38 mensagens. Minha voz contando tudo. Minha voz dizendo que ainda estava usando o vestido. Não senti satisfação. Apenas registrei a informação. Onde você está agora? Perguntei. Atlanta. Estou aqui há 2 anos. E a Megan? Silêncio. Mais longo dessa vez. Nós não estamos mais juntos. Faz 1 ano e meio. Eu não perguntei o motivo. Não precisava. Mas ele respondeu mesmo assim. Não deu certo desde o começo. Imagino. Eu falei sem crueldade. Era apenas um fato. Daniel tinha me contado no dia do casamento que Megan já tinha feito algo parecido com outros 2 homens antes.
posso te perguntar uma coisa? Ethan disse. Depende. Você me odeia? Eu fiquei olhando pela janela. Uma família atravessava a rua com um carrinho de bebê. O semáforo mudou para vermelho. Não. Não mais. Então o que você sente? Pensei um momento. Nada em particular. Quando vi que você tinha me desbloqueado, a primeira coisa que senti foi reconhecimento. Como encontrar algo antigo que você já não precisa mais. Silêncio do outro lado da linha. Isso é pior do que ódio, ele disse. Provavelmente. Por que você atendeu então? Essa pergunta me fez pensar por alguns segundos, porque eu estava curiosa. E por que não atender também teria sido uma decisão que você tomou por mim? Eu preferi escolher. Mais silêncio. Posso te ligar de novo algum dia? Ele perguntou. Eu não sei. Hoje foi suficiente. Eu entendo. Ethan. Sim? Não se engane sobre isso. Essa conversa não é o começo de nada. Eu sei. Eu só queria que você soubesse disso. Eu sei. Eu desliguei. Fiquei alguns segundos olhando para o telefone na minha mão. Não senti necessidade de ligar para ninguém, nem de contar para Daniele imediatamente. Era mais parecido com terminar uma tarefa que estava pendente, algo que finalmente saiu da lista. Apaguei a luz do escritório. Peguei minhas coisas e fui embora. Ethan não ligou no dia seguinte, nem no outro. Durante alguns dias, minha vida voltou ao ritmo normal. Acordar cedo, café, e-mails, reuniões. O telefone ficou quieto até 4 dias depois. Era uma terça-feira. Eu estava revisando um orçamento quando o celular vibrou sobre a mesa. O nome dele apareceu na tela. Ethan. Eu deixei tocar. Quando parou, não senti urgência nenhuma de retornar. 20 minutos depois, chegou uma mensagem. Posso te ligar hoje à noite? Tem uma coisa que eu preciso te contar. Li a mensagem rapidamente entre um e-mail e outro. Não respondi na hora. Às 3 da tarde, entre 2 reuniões, respondi apenas. Aos 7. Exatamente às 7h da noite, o telefone tocou. Atendi. Obrigado por atender, ele disse. Você falou que tinha algo para me contar. Tenho. Pausa. Megan me ligou semana passada. Eu não disse nada. Esperei. Ela queria saber se eu tinha falado com você. E o que você disse? Que sim. Silêncio curto. Ela perguntou o que você tinha dito. E o que você respondeu? Que você está bem, que tem sua empresa. Que construiu uma vida nova. Eu fiquei em silêncio. E o que ela disse? Ethan demorou 1 segundo antes de responder. Ela disse que ficou feliz. Eu soltei uma pequena respiração pelo nariz. Não era exatamente uma risada, mas era o mais perto disso. Você acredita nisso? Eu não sei, ele respondeu. Acho que uma parte dela realmente fica feliz, e outra parte não. Claro que não, eu disse. Levantei e fui até a janela do apartamento. Megan sempre precisou ser o centro das coisas. Se eu estou bem sem ela... Isso diz algo que ela não quer ouvir. Do outro lado da linha, houve silêncio. Vocês ainda se falam? Perguntei. De vez em quando. Temos algumas coisas pendentes. Coisas práticas. Um contrato de aluguel que assinamos juntos. Algumas dívidas que estamos resolvendo. Entendi. Isso te incomoda? A pergunta me pegou de surpresa. Não pelo conteúdo, mas pela forma como ele perguntou, com cuidado. Como se a resposta realmente importasse. Não, eu disse. Eu não tenho nenhum direito sobre sua vida, Ethan. Nunca tive. Você tinha, ele respondeu. Nós íamos nos casar. E você me bloqueou na manhã da cerimônia. Isso encerrou qualquer discussão sobre direitos. Eu falei com calma, sem levantar a voz. Era apenas um fato. Ele ficou em silêncio. Por que você está me contando isso sobre Megan? Perguntei. Porque se vamos conversar, eu prefiro que não exista nada escondido. Prefiro que tudo esteja claro. O que mais está claro? Houve uma pausa, dessa vez mais longa. Então ele disse algo que eu não esperava. Eu comecei terapia no último ano. Depois que Megan e eu terminamos, minha terapeuta me fez olhar para tudo que eu fiz, não superficialmente. De verdade. Eu fiquei quieta. Parte disso foi entender o tamanho do dano que eu causei, principalmente a você. Ele respirou fundo. Eu não estou dizendo isso para pedir perdão. Ela deixou isso bem claro. Perdão não é algo que eu posso exigir. É algo que você decide ou não. Eu fiquei parada olhando para a rua lá embaixo. Durante 4 anos eu imaginei versões diferentes dessa conversa. Em muitas delas eu tinha uma resposta perfeita. Algo que o deixaria sem palavras. Mas agora, sentado ali no meu sofá, eu só sentia uma leve estranheza.
como se alguém estivesse me entregando algo que eu já não precisava mais receber. O que você quer de mim, Ethan? Perguntei, em termos práticos. Nada que você não queira dar. Isso não responde à pergunta. Silêncio. Eu gostaria de poder falar com você de vez em quando. Sem expectativa. Sem agenda. Apenas conversar. Por quê? Ele demorou alguns segundos para responder. Porque você é a pessoa a quem eu mais machuquei na minha vida. E ouvir aquelas mensagens me lembrou de quem você era. E de quem você é. Se existir alguma chance de você permitir que eu esteja presente na sua vida de alguma forma, mesmo que pequena, eu gostaria de tentar. Eu pensei. Não por emoção, mas porque era um pedido concreto. E pedidos concretos merecem respostas concretas. Eu vou ser honesta com você. Eu não preciso disso. Não estou procurando fechar nada com você. Eu já fechei. Fiz isso sozinha, com muito trabalho. Sem você, eu sei. Mas também não tenho um motivo claro para recusar imediatamente. Eu respirei fundo. Podemos continuar conversando, mas com uma condição. Qualquer condição. Se em algum momento isso começar a me custar alguma coisa, acabou. Sem explicação. Sem negociação. Acabou. Entendido. Eu fiz uma pausa. E mais uma coisa. Sim? Não me liga se tiver falado com Megan no mesmo dia. Eu preciso que essas duas coisas fiquem separadas. Silêncio breve. Entendido. Nós desligamos pouco depois. Não houve despedida longa. Ele disse boa noite. Eu disse boa noite. E acabou. No dia seguinte, eu contei para Danielle sobre a conversa. Nós fomos almoçar em um restaurante pequeno a 2 quadras do escritório. Um lugar onde costumávamos ir quando precisávamos falar sem interrupções. Pedimos comida. Enquanto esperávamos, eu contei sobre a ligação da noite anterior. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, ela apoiou os cotovelos na mesa. Terapia, reconhecimento do que fez, nenhuma expectativa. Ela repetiu lentamente. Parece que ele pensou bastante nisso. Parece. Você acredita nele? Ainda não sei, eu respondi. Mas também não tenho motivo para achar que ele está mentindo. Ela assentiu. E a Megan perguntando sobre você? Isso diz alguma coisa. O quê? Eu girei o copo de água entre os dedos. Diz que ela não esperava que eu estivesse bem. Provavelmente imaginou outra coisa. Talvez que eu ainda estivesse presa no que aconteceu. Danielle ficou em silêncio por um momento. Isso te incomoda? O que ela pensa? Eu pensei. Não da forma que incomodava antes. Antes eu precisava que ela entendesse o que tinha feito. Agora, é só informação. Se ela fica desconfortável porque eu segui em frente, isso só confirma que eu fiz as escolhas certas nesses 4 anos. Nossa comida chegou. Comemos por alguns minutos sem falar. Depois Danielle perguntou. Você acha que vai falar com ela algum dia? Não estou procurando isso. Mas poderia acontecer. Poderia. Eu terminei de comer e empurrei o prato um pouco para o lado. Se acontecer, vai acontecer a partir de quem eu sou agora, não da pessoa que eu era naquele dia. Danielle assentiu. Ela entendeu exatamente o que eu quis dizer. Voltamos para o escritório. Passei o resto da tarde em reuniões e quase não pensei em Ethan. Ou em Megan. Quando cheguei em casa naquela noite, pensei neles por alguns minutos enquanto trocava de roupa. Depois sentei para revisar alguns números do trabalho e esqueci completamente do assunto. Durante as 2 semanas seguintes, Ethan ligou 3 vezes. Sempre em horários razoáveis. A primeira ligação foi numa quarta-feira à noite. Conversamos por cerca de 20 minutos. Ele perguntou sobre a empresa. Eu respondi de forma geral, sem entrar em detalhes. Perguntou se eu ainda morava em Austin. Disse que sim. Perguntou se eu tinha amigos próximos ali. Disse que tinha. A conversa foi calma, sem tensão, sem momentos estranhos. A segunda ligação aconteceu em um sábado à tarde. Essa não estava combinada. O telefone tocou enquanto eu estava no supermercado. Olhei a tela. Era ele. Pensei por um segundo antes de atender. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Não, ele respondeu. Eu só queria conversar. É um momento ruim? Estou no mercado. Posso ligar mais tarde. Me dá 10 minutos. Terminei de pagar. Saí. Entrei no carro. Então liguei de volta. Dessa vez conversamos quase 40 minutos. Ele me contou que tinha mudado de emprego em Atlanta. Disse que agora trabalhava em uma empresa menor, que tinha mais autonomia, que o ambiente era melhor. Eu contei que Danielle e eu estávamos pensando em contratar mais uma pessoa para a empresa. Era uma conversa normal. Quando desliguei, fiquei sentada no carro por alguns segundos.
Era estranho perceber que eu podia ter uma conversa comum com o homem que tinha destruído meu casamento antes mesmo de ele começar. Eu ainda não sabia o que fazer com essa informação. A terceira ligação aconteceu numa quinta-feira. Essa foi diferente. E mudou alguma coisa. Eram 8 da noite quando o telefone tocou. Atendi. Ethan falou antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. Megan me ligou hoje. Eu fiquei em silêncio. Hoje? Perguntei. Sim, eu sei que você pediu para eu não te ligar se tivesse falado com ela no mesmo dia. Mas o que ela disse? Eu achei que você precisava saber. Eu fechei o laptop. Fala, ela quer ir para Austin. Silêncio. Ela disse que quer falar com você. Disse que está pensando nisso há meses. Eu respirei devagar. Ela me ligou para perguntar se eu achava que você aceitaria encontrar com ela. E o que você disse? Que isso não dependia de mim, e não dei nenhuma informação sua. Não dei seu número. Nem seu endereço. Nem falei onde você trabalha. Só disse que você tinha reconstruído sua vida, e que qualquer contato dependia exclusivamente de você. Eu fiquei alguns segundos sem falar. Ela sabe que você e eu estamos conversando? Sabe? Eu contei. Como ela reagiu? Ficou quieta por alguns segundos. Depois disse que achava bom. Que ficava feliz por você ter perdoado. Eu senti uma irritação imediata. Eu não perdoei. Eu decidi conversar com você. São coisas diferentes. Eu sei, Ethan respondeu. Eu disse isso a ela. Disse que você não é o tipo de pessoa que confunde uma coisa com a outra. Aquilo me surpreendeu um pouco. Foi a primeira vez que Ethan pareceu me defender em relação a Megan. Por que você está me contando isso? Perguntei. Porque se ela aparecer na sua vida de repente, isso pode te pegar desprevenida. E eu não quero fazer parte de mais nenhuma surpresa que possa te prejudicar. Eu pensei um pouco. O que você acha que ela quer? Ele demorou alguns segundos para responder. Acho que uma parte dela realmente quer pedir desculpa. E outra parte quer ver como você está. Quer confirmar se sua vida realmente seguiu em frente. Qual parte você acha que é maior? Honestamente, eu não sei. Eu fiquei em silêncio. Então disse, eu não vou decidir isso hoje. Claro que não. Se ela quiser falar comigo, que fale diretamente comigo. Não através de você, entendido. E se ela entrar em contato, diga para mandar mensagem. Não aparecer aqui, não ligar. Apenas mensagem, certo? Houve um pequeno silêncio. Ethan. Sim? Você sabia que estava quebrando nosso acordo quando me ligou hoje. Eu sabia. Obrigada por ligar mesmo assim. Silêncio breve. Obrigado por dizer isso. Nós desligamos. Eu fiquei sentada olhando para o telefone por alguns minutos. Megan queria vir para Austin. 4 anos atrás, essa ideia teria me causado pânico. Eu teria passado a noite inteira sem dormir. Mas agora, a sensação era diferente. Não era medo. Era mais parecido com a sensação de avaliar uma reunião difícil no trabalho. Uma pergunta simples. Eu quero isso ou não? Peguei o celular. Mandei uma mensagem para Danielle. Megan quer falar comigo. Ela respondeu em menos de 2 minutos. Como você descobriu? Ethan. E como você está? Pensei antes de responder. Bem. Só avaliando. Megan escreveu 11 dias depois. Eu estava no escritório quando a notificação apareceu. Não era uma mensagem longa. Isso já foi a primeira coisa que me surpreendeu. Megan sempre foi o tipo de pessoa que escrevia textos enormes. Na família, todo mundo brincava que ela transformava qualquer coisa em um discurso. A mensagem dizia apenas: Oi, eu sei que você não tem motivo nenhum para responder isso, mas eu penso muito no que aconteceu. Se algum dia você quiser conversar, eu estou disponível, sem condições. Eu li 2 vezes. Depois bloqueei a tela. Continuei trabalhando. Não respondi naquele momento. No almoço, mostrei a mensagem para Danielle. Ela leu com atenção. Depois devolveu meu celular. Sem condições, ela repetiu. Interessante. Por quê? Porque normalmente quando alguém diz isso, está esperando que existam condições. Ela tomou um gole de água. Você vai responder? Ainda não sei se vou responder. O que você precisa saber para decidir? Eu pensei um pouco. Eu preciso saber o que eu quero tirar disso. Se eu falar com ela, para quê? O que muda? Danielle deu de ombros. Nem tudo precisa mudar alguma coisa. Às vezes você conversa com alguém só porque quer. Eu balancei a cabeça. Eu não funciono assim. Ela sorriu. Eu sei. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então pensa no que você quer. Ela disse. E decide depois. Foi exatamente o que eu fiz.
Durante os dias seguintes, eu pensei nisso várias vezes. Não falei com Ethan sobre a mensagem. Quando ele ligou naquela semana, eu apenas disse que Megan tinha escrito e que eu ainda estava pensando. Ele não pressionou. Isso também foi algo que eu registrei. No quinto dia, eu finalmente entendi o que eu queria. Eu não queria falar com Megan para fechar nada. Aquilo já estava fechado. Eu não precisava de desculpas. E também não precisava que ela entendesse o tamanho do que tinha feito. Isso era problema dela. O que eu queria era outra coisa. Eu queria conversar com ela uma vez, mas dessa vez de um lugar completamente diferente. Durante 4 anos, Megan existiu na minha cabeça apenas como uma memória. A irmã que entrou no carro com meu noivo na manhã do meu casamento. A pessoa que planejou tudo durante meses. A pessoa que nunca respondeu minhas ligações. Eu queria substituir essa imagem por algo real. Uma conversa adulta. Uma conversa em que eu não fosse mais a pessoa que tinha sido abandonada, mas a pessoa que escolheu estar ali ou não. Peguei o celular. Respondi a mensagem. Podemos conversar. Por vídeo. Você escolhe o dia. Ela respondeu em menos de 1 hora. Sábado às 5? Tudo bem. No sábado às 4h50 eu estava sentada na mesa da cozinha. Um copo de água na minha frente. Pensei em preparar café. Pensei em ir para a sala. Acabei ficando ali mesmo. A cozinha parecia um lugar neutro. Às 5h em ponto, a chamada chegou. Eu atendi. Megan apareceu na tela. Meu primeiro pensamento foi que ela parecia diferente. Não exatamente mais velha, mas mais cansada. O cabelo estava mais curto. Sem a cor que ela sempre usava. Quase sem maquiagem. A Megan que eu lembrava sempre prestava muita atenção na aparência. Oi? Ela disse. Oi? Silêncio. Obrigada por responder minha mensagem. Ela disse. Tudo bem. Mais silêncio. Ela respirou fundo. Eu não sei muito bem por onde começar. Começa por onde quiser. Temos tempo. Ela ficou me olhando por alguns segundos. Parecia observar o fundo do meu apartamento. Você está em Austin? Estou. Faz quanto tempo? Quase 4 anos. Ela assentiu lentamente. Depois disse. Eu vi sua empresa no Instagram. O que você construiu é impressionante. Eu não respondi. Não porque fosse mentira, mas porque aquela conversa não era sobre meu trabalho. Megan, eu disse. O que você queria me dizer? Ela respirou fundo outra vez. Que o que eu fiz foi errado. Não existe justificativa, e eu não vou tentar inventar uma. Ela fez uma pausa. Durante muito tempo eu me convenci de que o que eu sentia pelo Ethan era maior do que qualquer consequência. Eu estava errada. Nas duas coisas. Nas duas? No que eu sentia, e no dano que causei. Eu escutei sem interromper. Quando ela terminou, perguntei. O que você espera que eu faça com isso? Ela balançou a cabeça. Nada. Eu não estou pedindo nada de você. Eu só queria dizer isso olhando para você. Silêncio. Então ela perguntou, posso te perguntar uma coisa? Depende. Como você conseguiu seguir em frente? Ela procurou a palavra certa. Sem ficar presa naquilo, a pergunta parecia sincera. Eu não segui em frente sem raiva, eu disse. Nos primeiros 2 anos eu senti muita. Fiz terapia. Não porque a raiva fosse injusta, mas porque ela estava consumindo energia que eu precisava para reconstruir minha vida. Ela assentiu. E agora? Agora eu não sinto raiva. Eu sinto distância. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, então disse. A distância é pior. Eu pensei um pouco. Para você talvez seja. Para mim, é o lugar mais tranquilo que eu encontrei em anos. Nós continuamos conversando por cerca de 20 minutos. Não falamos sobre o casamento. Não falamos sobre Ethan. Ela perguntou sobre Austin. Eu perguntei onde ela estava morando. Conversamos como 2 pessoas que se conheciam, mas não eram mais próximas. Quando a chamada terminou, eu fiquei sentada na cozinha por alguns minutos. Não senti alívio. Não senti que algo tivesse sido resolvido. Eu apenas senti que fiz exatamente o que queria fazer. Falei com Megan do lugar onde estou agora. E ela viu isso. Isso era suficiente. Levantei, lavei o copo, abri meu laptop. Ainda era sábado. Eu tinha alguns e-mails de trabalho para responder. Ethan ligou novamente na quarta-feira seguinte, às 7 da noite. O horário que tinha virado nosso padrão. Eu atendi. Como foi? Ele perguntou. Eu sabia exatamente sobre o que ele estava falando. Foi o que precisava ser. O que isso significa? Eu estava sentada no sofá quando ele perguntou isso. Levantei e caminhei até a janela do apartamento. Significa que eu falei com ela a partir de quem eu sou agora, não a partir de quem eu era naquele dia. Do outro lado da linha, houve silêncio. Vai existir mais contato entre vocês? Ele perguntou. Não sei, não estou procurando por isso.
Pausa. Então ele fez outra pergunta. E comigo? Essa foi a primeira vez que ele perguntou algo assim de forma direta, sem rodeios. Eu não respondi imediatamente. Olhei para a rua lá embaixo. Tinha chovido naquela tarde. A luz dos postes refletia no asfalto molhado. É exatamente sobre isso que eu queria falar hoje, eu disse. Certo, essas últimas semanas me ajudaram a entender uma coisa. Eu fiz uma pausa antes de continuar. Quando eu atendi sua primeira ligação, eu não esperava nada disso. Achei que seria apenas uma conversa estranha, e depois tudo voltaria ao silêncio. Mas serviu para algo. Serviu para confirmar algo que eu já suspeitava. O quê? Ele perguntou. Que eu estou bem, que tudo que eu construí nesses 4 anos é real. Eu consigo conversar com você, a pessoa que me destruiu na manhã do meu casamento, e ainda assim continuar meu dia normalmente. Trabalhar. Responder e-mails. Dormir. Isso me diz muito sobre onde eu estou agora. Ele demorou alguns segundos antes de responder. Fico feliz em saber disso. A voz dele parecia sincera, mas também me fez perceber outra coisa. Eu continuei. Eu não preciso dessas conversas. Silêncio. Eu deixei que elas acontecessem porque parecia algo razoável naquele momento. E porque eu queria ver como me sentiria. Agora eu já sei. E não existe nada aqui que eu precise continuar. Isso não me leva a nenhum lugar que eu queira ir. Silêncio novamente. Dessa vez mais longo. Então você quer parar de falar comigo? Ele disse. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Sim. Ele respirou fundo. Eu entendo. Existe algo que eu fiz nessas semanas que... Não, eu interrompi. Isso não tem nada a ver com o que você fez agora. O que aconteceu entre nós já foi resolvido há muito tempo. Isso não é punição. É apenas encerramento. Outro silêncio. Sempre soube que isso teria um limite. Ele disse. Só não sabia quando. Agora você sabe. Sim. Ele fez uma pausa. Posso te dizer uma última coisa? Pode. Aquela mulher nas mensagens de voz. Aqui deixou todos aqueles áudios naquele dia. Ele respirou. Ela merecia muito mais do que eu dei a ela. Eu não respondi imediatamente. Ele continuou. E a mulher que você é agora merece tudo o que construiu. Fico feliz que você tenha conseguido. Eu fiquei olhando pela janela enquanto ele falava. Não senti tristeza, nem saudade. Mas aquilo tinha peso, porque era verdade. Obrigada, eu disse. Cuide de você. Você também. Eu desliguei. Fiquei parada ali por alguns segundos. Depois abri o celular. Entrei na conversa com Ethan. O histórico mostrava nossas chamadas das últimas semanas. E logo abaixo, separados por 4 anos, estavam os 38 áudios verdes. As mensagens que nunca tinham sido entregues naquele dia. Agora, todas marcadas como ouvidas. Eu selecionei todas. E apaguei a conversa inteira. Não foi um gesto dramático. Não parecia o fim de um capítulo importante. Era apenas organização. Como limpar algo que já não precisava ocupar espaço. No telefone. Ou na minha vida. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório às 8h30. Daniele já estava lá. Ela levantou os olhos do laptop quando entrei. Você falou com ele ontem? Falei. E? Acabou. Ela assentiu devagar. Como você está? Eu peguei meu café. Normal. Como terminar uma tarefa que já estava pronta para terminar? E Megan? Se ela mandar mensagem algum dia, eu vejo. Mas não estou esperando. Daniele me observou por um momento. Sabe o que eu acho? O quê? Você começou tudo isso só para confirmar que estava bem. E confirmou. Ela tomou um gole de café, mas também provou outra coisa. O quê? Que você consegue encarar coisas difíceis sem deixar que elas definam quem você é. Eu não respondi. Porque eu já sabia. Às 9 da manhã tínhamos uma reunião. Às 11 outra. O dia estava cheio. E isso era exatamente o que eu queria. Algumas semanas depois, Daniele e eu assinamos o maior contrato da história da empresa. Naquela noite, fomos comemorar em um restaurante no centro. Em algum momento, Daniele levantou a taça. Um brinde. Pelo que você construiu. Eu levantei minha taça também. Pelo que nós construímos. Brindamos. Na volta para casa, pensei brevemente naquela manhã de 4 anos atrás. No vestido pendurado na porta. Nas 47 chamadas do salão. Nas mensagens enviadas em verde. Não pensei nisso com dor. Pensei como quem lembra de um ponto de partida. Um lugar que ficou para trás. Cheguei em casa. Tomei banho. Sentei na cama com meu diário. Escrevi apenas uma linha.
Hoje assinamos o maior contrato da empresa. Fechei o diário. Apaguei a luz e dormi bem.